Beleza. Então, obrigado pela presença de todos vocês, tá bom? Hoje a gente vai debater um pouquinho sobre Mateus, capítulos 19 e 20, Marcos 10 e Lucas 18, tá bom? Vocês vão ver que não vamos ficar lendo todos eles, porque muitos dos acontecimentos de Mateus se sobrepõem aos acontecimentos de Marcos e Lucas. Então, algumas vezes a gente vai usar as passagens de Marcos. Seja bem-vinda. Algumas vezes vamos usar as passagens de Mateus, algumas as passagens de Lucas, e vamos complementando com o que falta em um e sobra no outro. Então, Lucas, ele registra a partida da Galileia. Se vocês virem em Mateus 19, 1, ele está partindo da Galileia agora, tá? Mas Lucas já vai ter registrado há várias semanas antes, e João registra essa partida que a gente está vendo agora há 6 meses antes. Então, a gente não, como eu já falei para vocês no estudo do Velho Testamento, eles não pretendiam ser um registro totalmente acurado, era o testemunho de cada um. Às vezes você está escrevendo seu diário e aí lembra do acontecimento e inclui. Deve ser assim para a maioria de vocês. Assim foi com Mateus, Marcos, Lucas e João, que já escreveu com todos esses registros em mãos. Então, quando João escreveu, já tinha Mateus, Marcos e Lucas à disposição. Então, não pretendemos aqui ou dizer que os evangelhos são um aspecto cronológico totalmente correto. A gente já viu que não é assim que eles seguem a cronologia dos feitos do Salvador. O importante é o testemunho deles. Então, em Mateus 19, 1, vocês verão aí que Mateus ele vai usar essa junção aí, ou essa conjunção, concluindo Jesus esses discursos, e Mateus ele usa o tempo todo isso. Vocês vão ver que no registro de Mateus, pelo menos 5 vezes ele vai usar isso, tá? Que é a forma que ele vai indicar para o leitor que Jesus está passando por um novo tópico, um novo ensinamento, e finalizou aquele anterior. Verão também, quem tiver a curiosidade de pegar a Bíblia em inglês, a gente já discutiu aqui na aula, quando estudamos o Velho Testamento, que eles adotam um símbolozinho de um P invertido, que significa parágrafo. Vocês verão, a partir do versículo 13, tem um Pzinho invertido em inglês, que são os tradutores informando que acabou um assunto, começou outro. Tá? Temos 2 parábolas extras em Lucas, então, quando chegar nessas parábolas, a gente vai para Lucas 18, e que não vão estar registradas aqui em Mateus 19 e 20. Cristo, ele vai começar o ministério dele sem parábola nenhuma. Se vocês relerem tudo que a gente já estudou até agora, verão que Cristo não lança muitas parábolas, nenhuma, para falar a verdade, no início do ministério dele, e termina o ministério, de 3 anos aproximadamente, com várias e várias parábolas. Talvez por ser um método menos condenatório para ele mesmo. Então, ele estava se aproximando a hora da morte dele. Ele não podia falar tão abertamente quanto ele já havia falado no início do ministério. Essa é uma das teorias dos estudiosos. Então, ele começa a lançar parábolas para ser mais enigmático ou só entender quem realmente estivesse cheio do Espírito, quem estivesse já participante da doutrina de Jesus Cristo. E outro motivo é que, como o tempo era curto, ele ensinava em parábolas, porque as parábolas podem ser entendidas em múltiplos níveis. Então, uma parábola pode ter vários e vários ensinamentos. Vimos isso em várias parábolas de Jesus Cristo. Só para citar um exemplo, a parábola do bom samaritano, quando ele ensina quem é o nosso próximo, mas a gente viu também que a parábola do bom samaritano pode ser semelhante ao plano de salvação. Tá? A nossa vinda aqui para a Terra, Jesus Cristo estabelecendo a igreja, morrendo por nós e voltando para nos resgatar.
Então, essas são as duas teorias. Por que o final do ministério de Jesus Cristo é abundante em parábolas? Em Mateus, a gente vai ter 23 parábolas. Em Marcos, temos 9, 26 parábolas em Lucas, e João optou por não usar nenhuma parábola de Jesus Cristo. A gente também já viu que João é um pontinho fora da curva, que ele escreveu diferente o testemunho dele. Ele quis passar um Cristo mais divino e não se preocupou tanto com as palavras mortais, mas com os significados espirituais. E também, repito, ele já tinha Mateus, Marcos, Lucas. Falamos também que os estudiosos até são da teoria de que João só escreveu porque os discípulos dele ficavam pedindo que ele escrevesse o seu testemunho. Essa é uma teoria bem corrente. Vamos para Lucas 18. Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8. Há uma parábola, e o interessante é que a gente tem até o significado da parábola já no início dela. Então, quando você lê e não sabe o que procurar naquela parábola, Lucas ele já dá a dica do que você deve procurar. Vejam aí no versículo 1. Quem pode ler o versículo 1? Lucas 18, 1. Então, quando você lê essa parábola, você já deve procurar o significado de orar sempre e não desfalecer. O título dessa parábola, vocês veem aí no cabeçalho, parábola do juiz injusto, mas pode ser chamada também da viúva persistente, ou a parábola do juiz injusto, ou da viúva persistente. E vejam que qual é a característica desse juiz no versículo 2. Não precisa ler, mas me digam qual é a característica desse juiz escolhido na parábola. Ok, então se eu puder dizer, ele era um juiz injusto. Então, o ponto central aí dessa parábola é esse juiz injusto. E nessas passagens de hoje, a gente vai lidar muito com paradoxos. Paradoxos são coisas que parecem contraditórias, mas que no frigir dos ovos elas podem até se complementar e servir para o mesmo fim. Então, como primeiro paradoxo que a gente está vendo hoje, Lei já ensinou essas coisas, dizendo que deveria haver oposição em todas as coisas, ou seja, deveria haver paradoxos. Como o primeiro paradoxo que a gente vai ver é um juiz injusto representando justamente o oposto, o juiz justo que é Deus. Como assim? Então, o mote da parábola, ou a moral da parábola, ou o cerne aí da parábola, é: se um juiz injusto pode agir dessa maneira, vocês vão ver que na parábola a viúva fica importunando o juiz, olha, vocês vão ver aí, ó, faz justiça contra o meu adversário, faz justiça contra o meu adversário. E no final, ele diz, ó, no versículo 5, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça. Ó, essa viúva está enchendo o saco, então eu vou fazer justiça para ela. Apesar de ele ser um juiz injusto, ele faz justiça para com a viúva. Então, esse é o ponto da parábola. Se até um juiz injusto, por importunar muito, faz justiça, que dirá Deus, que é um juiz justo? Ele não vai fazer muito mais justiça por vocês, por nós que somos o filho dele, né? Ele não vai agir muito melhor, de uma forma muito melhor do que esse juiz injusto, já que é nosso Pai Celestial e nosso Deus? É isso que ele conclui no versículo 7. Quem pode ler? Lucas 18, 7. Então ele diz: se esse juiz fez justiça, Deus não vai fazer para seus eleitos, ainda que demore um pouquinho? É isso que ele quer dizer, ainda que tardio para com eles?
né? Por isso que a gente sempre nas Escrituras frisa, é no tempo do Senhor. Ele já sabe o que a gente tem para pedir, mas a gente tem a obrigação de pedir, de se humilhar a Ele, pedir. Como essa viúva chegou várias e várias e várias vezes para um juiz injusto e foi atendida. Que dirá se a gente pede para o juiz justo, que é o Senhor? Mas vai ser no tempo dele. E a gente tem que pedir também a coisa correta. A gente vai ver uma passagem no final onde pedem uma coisa incorreta para Jesus Cristo, tá? Muitas vezes a gente, sei lá, fica pedindo, eu quero esse emprego. Aí o Senhor te dá 10 outros, mas você está tão focado naquele emprego. Aí, o Senhor não respondeu minhas orações. Tá? A gente tem que pedir o que é justo, não é sempre o que a gente quer. Às vezes o que a gente quer é injusto, não às vezes por ser mal, mas porque não está ainda no tempo do Senhor, ou não é dessa forma que o Senhor está preparando para você. Dúvidas? Tranquilos? Então, no versículo 8, ele faz uma pergunta. E qual é essa pergunta que ele faz? Quem pode ler aí a pergunta que o Filho do Homem vai fazer quando voltar? Ok. E aí a gente pode ficar com essa pergunta na nossa mente e imaginar que o Filho do Homem está fazendo diretamente para mim, para vocês, para todos nós. Porventura achará fé em mim? Quando ele retornar, porventura achará fé em mim? A gente não precisa se preocupar com o nosso vizinho, mas se preocupar conosco, ok? Ele vai encontrar fé em mim quando ele retornar? E a nossa resposta não deve nem ter um grauzinho de dúvida, tem que ser um sim bem sonoro. Sim, ele vai achar fé em mim quando ele retornar. Lucas 18, do 9 ao 14, a gente tem a parábola do fariseu e do publicano que oram. Está descrito também aí no cabeçalho como a parábola do fariseu e do publicano. Vamos ver qual é essa parábola a partir do versículo 10. Acompanhem aí, ó, Lucas 18, 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. Lembrar que o fariseu e o publicano eram duas classes, vamos dizer, detestadas por quem quer que fosse da época. A gente já debateu sobre isso. O publicano era aquele que coletava impostos, que se sujeitava a trabalhar para Roma. Então, muitas vezes, era um judeu contratado por Roma para oprimir judeus. Então, não eram bem vistos, né? E o fariseu era aquele que ficava só arrotando as leis e não exigindo, e não era o exemplo que ele deveria ser, tá? É o que o Salvador sempre atacou, chamando de hipócrita. Quem pode continuar no versículo 11? Como é que o fariseu orava? Uhum. Imagina que o cara está na sinagoga orando, né? E o cara está falando essas coisas e, ó, não sou como esses irmãos aí, não, sabe? O publicano estava ali junto com ele. Vê que no versículo 11 aí, que acabou de ser lido, ele não parece nem orar para Deus, porque ó como é descrita a oração dele. Orava consigo desta maneira. Parece que a oração que ele está fazendo é para ele próprio, numa demonstração de sua autopiedade, sabe? De sua autojustiça. Ele está falando para si mesmo, eu sou justo, eu não sou como eles. E o publicano, a gente vai ver agora como o publicano orava.
No versículo 13, quem pode ler? Então, o publicano, que era uma classe desprezada, não queria nem erguer os olhos aos céus com vergonha do estado dele de pecado perante o Senhor. E não é só dele, não. Todos nós temos pecados, defeitos, falhas, né? Mas vejam o contraste do fariseu, que deveria ser o exemplo de humildade, ele se elevando e o publicano se rebaixando, que era uma classe odiada, que era uma classe rejeitada, considerado impuro. No versículo 12, o fariseu vai relatar que jejuava 2 vezes na semana. A gente tem uma vez por mês, no primeiro domingo, já é um pau brabo, né? Então, imagina 2 vezes na semana. E por quê? Tá? Esse jejum de 2 vezes na semana era praticado por aquele judeu mais devoto. Então, quando a gente ouve essa parábola, ou quando eles ouviram essa parábola, já dizia, opa, esse cara é o top da devoção ao Senhor, porque jejuava 2 vezes por semana. O jejum acontecia na segunda e na quinta-feira, porque eles acreditavam que eram nesses dias que Moisés havia subido ao monte e havia descido do monte quando recebeu a lei do Senhor. Então, o judeu mais fervoroso respeitava esses dias em lembrança a essa subida e descida de Moisés, toda segunda e quinta fazia esse jejum. E aí Jesus Cristo tenta reverter a norma da época, a norma cultural. Como hoje nós temos diversas normas do que é correto na sociedade hoje, tá? Eles tinham naquela época. E Jesus Cristo, já vimos isso, as parábolas de Cristo geralmente tinham uma reviravolta. A gente também falou isso, que esses pontos de reviravolta é que tem o ensinamento que ele quer ensinar, igual nos filmes, aquele plot twist, ou no livro. Quando a turma ouvia a parábola de Cristo, dizia, opa, eu esperava que isso acontecesse e não aconteceu. Aconteceu totalmente o inverso. Era onde Jesus Cristo inseria o ensinamento. E ele faz isso no versículo 14. Quem pode ler? Zoe. Se quiser, senta ali junto dos meninos, eles já abrem ali junto com vocês e depois... Quer ler para nós, Zoe, o 14? Este é o publicano, tá? Pode continuar. E não aquele, o fariseu. Obrigado. Então, é justamente esse o plot twist. O fariseu era que era considerado digno de honra e de louvor na sociedade. Ele diz, aquele que a si mesmo se exalta, esse vai ser humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, o publicano, que era humilhado de todos, que era uma classe não respeitada, ele vai ser exaltado. Dúvidas? Parece também ser mais um exemplo da lei da consagração. Discutimos bastante a lei da consagração na aula passada, que Jesus Cristo até deixa um manual de como nós devemos viver a lei da consagração. E Lucas vai relatar bastante essa lei da consagração. E a consagração aqui vai no seguinte aspecto, de que a gente deve se destituir de todo o orgulho para cumprir a lei do Senhor, de nos despojar das riquezas materiais, dos aspectos físicos. Então, a gente se prepara espiritualmente, dá espiritualmente para depois conseguir dar fisicamente. A tradução de agora, voltando para Mateus, de Joseph Smith, vamos voltar para Mateus,
Mateus 19. No versículo 2, diz que muitas multidões estavam seguindo Jesus Cristo e curou-os ali. E essas multidões receberam cura. A tradução de Joseph Smith, que é inspirada, de Mateus 19, 2, acrescenta que muitos creram nele. Então, e seguiram-no grandes multidões, e muitos creram nele e curou-as ali. Ou seja, a cura foi produto dessa crença no Salvador dessas multidões. As curas foram 75% dos milagres de Jesus Cristo. Então, 75% do que a gente tem relatado de sinais de Jesus Cristo, de milagres de Jesus Cristo, são curas. Os milagres, eles edificam a fé das pessoas que estão perseverando no testemunho do Salvador. A gente falou também em aula passada daquela mulher na sinagoga que recebeu o milagre. Ela estava fazendo a obrigação dela, ela estava cumprindo com o que a fé dela preconizava e recebeu o milagre. Então, os milagres, eles trabalham aumentando a fé daqueles que já estão trabalhando para aumentá-la. Tá? Em Mateus 19, 3 a 6, a gente vai ver uma discussão do Salvador com esses fariseus a respeito do divórcio. Precisamos entender onde eles estavam inseridos, em que época, para entendermos o que acontecia e por que Jesus Cristo falou dessa forma. Então, nessa época, no mundo romano, uma pessoa comum que vivia até a idade adulta, 40 anos por ali, que era assim o máximo que eles viviam, não viviam tanto tempo por conta das condições, já discutimos isso aqui também. Então, uma pessoa que vivia até a idade adulta teria de 4 a 5 casamentos. Esse era o normal da época. Tá? Então, imagine uma fila de banco, e aí, já casou quantas vezes? Né? Já se divorciou quantas? Era o normal da época você ter de 4 a 5 casamentos. Então, 4 a 5 divórcios. Isso era um pouco diferente na comunidade judia. Então, lembrem-se que os judeus agora eram um estado vassalo de Roma, estavam sendo governados pelos romanos. Os romanos tinham essa liberdade de casar e divorciar, era um pouquinho diferente na comunidade judia. O casamento era visto de forma diferente, como eu falei para vocês. Se vocês virem em Hebreus 13, 4, eles vão considerar o casamento mais precioso, especialmente caro. Mas, nesta época, no mundo judeu, a idade para se casar era de 12 anos. Então, a partir dos 12 anos, você se casava. E aí, lembram do filho pródigo, que a gente discutiu também semana passada ou retrasada, que eu disse que provavelmente ele era um adolescente, porque com 18 anos era a idade legal para se receber uma herança e com 12 anos você já podia se casar. Então, ele estava entre essa idade de 12 e 18 anos. E uma pessoa com 12 anos não escolhe o parceiro. Quem é que escolhe? Geralmente são os pais. Concordam comigo? Temos muitas culturas ainda com esses resquícios, tá? E os casamentos, naquela época, eram arranjados entre os judeus. Escolhendo já está difícil, né? Imagine, escolhido por outro. Então, as mulheres, elas estavam noivas antes de ter 12 anos, porque com 12 anos já se casavam. Então, antes dos 12, já se arrumava ali o noivo para aquela menina, né? Elas se casavam geralmente com 12 anos e meio, eram que as meninas se casavam. E os homens se casavam entre 14 e 20 anos. Okay? Diferente da cultura de hoje. Então, não vamos colocar os nossos valores para julgar a cultura daquela época. Não precisamos nem ir tão longe.
várias das nossas bisavós ou até mesmo avós se casaram com essa idade. Concordam? Então, não era... Olha lá. Então, não era nada assim tão horrendo. A gente viveu isso num passado bem próximo, né? Então, talvez há 100 anos, que era a idade que ela teria hoje, ou um pouco mais, uns 150 anos, talvez. Ó, então, em 130 anos, muita coisa já mudou. Hoje, se a gente vê alguém se casando com 12, é absurdo, né? E ainda acontece em muitos casos hoje em dia, ok? Na comunidade judia também tem registros precoces de casamento aos 10 anos, mas não era comum. Geralmente, 12 acima. Ufa, né? Se fosse uma mulher não casada, até os 20 anos de idade, teria que pagar um imposto maior, pois ela não estaria cumprindo com sua obrigação para com a comunidade, que era de ter filhos. Então, teve 20 anos, estava solteira, se pagava um imposto maior. É claro que as famílias queriam arrumar logo esse casamento. E os homens pagavam maior imposto aos 25 anos se não fossem casados. Então, eu ainda não pagava imposto, né? Tá? Então, era realmente uma obrigação. Você tinha que estar casado naquela época para ser bem visto pela sociedade. Então, os fariseus chegam aqui e vão perguntar para Jesus Cristo, no versículo 3, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ou seja, por qualquer coisa eu posso me divorciar? E aí, como é interessante, Jesus Cristo, ele volta ao início, tá bom? Ele volta para o começo e vai puxar das escrituras tão sagradas para os judeus a resposta para essa pergunta. Ele puxa e chega até Adão e Eva. Veja no versículo 4. Vocês não leram que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? E aí ele vai concluir no versículo 7 e 8, porque eles ainda vão dizer, a gente sabe de tudo isso que você está falando, acha que a gente não conhece a lei? Aí no 7 eles retrucam, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? No 8, por que então foi permitido? Veja que o Salvador corrige. No versículo 7 ele diz, por que mandou Moisés? Aí o Salvador diz no versículo 8, quem pode ler? Ótimo. Então, ele disse, por causa da dureza dos vossos corações, Moisés não mandou dar carta de divórcio, mas permitiu que se divorciassem, mas no princípio não foi assim. Então, o casamento sempre foi uma instituição eterna. Como hoje nós acreditamos no Evangelho restaurado que o casamento é para todo o sempre. Temos alguns fatos bem interessantes aqui, porque o mundo judeu ele tinha um elenco de fatos que, se acontecessem, você poderia pedir o divórcio. As causas poderiam ser religiosas, quando você tinha uma obrigação de se divorciar da mulher, ou o que eles chamavam na lei de justa causa. Você não teria que se divorciar, mas poderia sim, se quisesse. As religiosas, você tinha que se divorciar. As justas causas, você poderia escolher ainda continuar com a mulher. Quem podia pedir o divórcio era o homem. A mulher nunca poderia pedir o divórcio.
Então, como deveres religiosos, que era mandatório, era quase que obrigatório que você se divorciasse, tinha: não gerou filhos em 10 anos. Então, se a mulher com a qual você estivesse casado não tivesse dado nenhum filho em 10 anos, você poderia se divorciar para gerar posteridade com outra mulher. Zacarias e Isabel, se vocês lembrarem, não obedeceram a essa lei, o que fazia com que eles fossem mal vistos pela sociedade. Porque seria uma obrigação de Zacarias se divorciar de Isabel para gerar filhos com outra. Se alimentasse o marido com comida da qual não foi pago o dízimo daquela comida, era obrigatório se divorciar. Manter relações sexuais durante o período menstrual, divórcio. Não preparar uma oferta de pão para o sábado, divórcio. Não cumprir com algum voto, divórcio, com alguma promessa que foi feita para o Senhor, divórcio. Por impureza ou castidade. Ah, mas esse é uma causa que deve mesmo ser divorciado, mas naquela época, a impureza ou castidade era só ela conversar com outro homem, já era considerada impura ou não casta. Divórcio. Qualquer coisa que o marido considerasse desagradável ou imprópria, divórcio. Essa era uma escola de rabi muito corrente na época. As mulheres viviam sempre com medo, viviam sempre oprimidas, porque qualquer coisa, divórcio. Essa era obrigatório, tá? Se fosse por uma dessas causas religiosas que eu acabei de citar para vocês, não se tinha obrigação do marido pagar o dote, aquele dinheiro que se dava para a família da noiva. Mas, se o divórcio acontecesse por essas justas causas que eu vou falar agora, ela ainda assim recebia um pouco de dinheiro. Então, por causa religiosa, ela saía, como a gente diz, com uma mão na frente e outra atrás, sem nada. Se fosse por uma justa causa, ela saía ainda com uma quantia de dinheiro. Quais são as justas causas? Fala ousada. Se a mulher retrucasse o marido, poderia se pedir o divórcio. Não era obrigatório, mas poderia se pedir o divórcio. Se a mulher não fizesse conforme o marido mandasse, poderia se pedir o divórcio. Se ela queimasse o pão ou o jantar do marido, poderia se pedir o divórcio. Se ela fosse vista na rua, incluindo na entrada de sua casa, poderia se pedir o divórcio. Ou se o marido encontrou alguém mais agradável. Se ele encontrasse uma outra pessoa, poderia se pedir o divórcio daquela mulher ou manter um casamento polígamo. Dúvidas? Essas eram as justas causas aceitas. E é interessante notar também que Moisés, quando permite que se dê uma carta de divórcio, essa exigência para uma carta de divórcio tinha o objetivo de funcionar como um controle e não de encorajamento para o divórcio. Por quê? Porque na lei deles, e muitas comunidades muçulmanas até hoje adotam o seguinte costume: você fala para a esposa 3 vezes, eu me divorcio de você, e já estava legalmente reconhecido o divórcio. Então era simples assim se divorciar. Moisés teria tornado o processo mais difícil ao exigir que o homem usasse os serviços de um escriba para produzir esse documento escrito, a carta de divórcio. Lembrar que naquela época, pouquíssima parcela da população escrevia ou lia. Então, ele teria que contratar um escriba que iria escrever essa carta de divórcio para ele. Então, era um obstáculo a mais para que você se divorciasse. Era uma barreira, não era um incentivo. E aí, como eu já mostrei para vocês, né, Moisés não mandou, mas permitiu.
com a condição que fosse a carta de divórcio escrita. Por quê? Por causa da dureza dos vossos corações. Então, para se escrever uma carta de divórcio, deveria ser conforme a Mishnah. A gente já falou sobre a Mishnah em outras aulas. O que é a Mishnah? É a tradição oral, é o conjunto de leis orais que os rabinos pregavam. Como seria a carta de divórcio? Teria que ser escrita com tinta cáustica em pigmento vermelho ou sulfato ferroso, que dá uma cor de cobre, tá? Ou qualquer tinta que seja duradoura, que não fosse se apagar do papel. Em uma folha... Papel não, porque né, não se usava ainda o papel, mas da superfície que foi escrita, porque vocês vão ver. Pode se escrever em uma folha de oliveira ou em um chifre de uma vaca, e se você escrevesse no chifre da vaca, você dava a vaca para a esposa. Tá aí, ó, teu presente, junto com a carta de divórcio escrita no chifre dela. Ou se escrevia na mão de um escravo, e aí você dava também o escravo para a sua mulher, sua ex-mulher. Ok? Então, essas coisas deveriam ser feitas diante de testemunhas. Então, Moisés ele dificultou o processo, não facilitou o processo, por conta da dureza de nossos corações. E aí, o divórcio no mundo judeu não era tão frequente como a gente possa pensar. Era muito mais frequente no mundo romano. Hoje em dia, né, nós permitimos o divórcio ou temos o divórcio e as pessoas divorciadas podem se casar sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha de impureza, nada disso. Como outras religiões encaram que aquele que foi divorciado está impuro ou indigno de participar de certas ordenanças. Para nós, não, né? Na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a pessoa divorciada está em perfeito padrão, desde que não tenha cometido nenhum pecado diante dos olhos do Senhor. E sabemos que o divórcio é necessário. O Senhor não está pedindo para nenhuma de vocês, mulheres, ou nenhum de vocês, homens, permaneçam num casamento que te está sendo prejudicial. O Senhor não quer isso, de forma alguma. Cristo ele foi a favor da estrita interpretação do divórcio. Verão aí no versículo 9, e ele tira isso de Deuteronômio 24:1, que a única razão para o divórcio era a promiscuidade ou a prostituição. Vejam no versículo 9. Qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, de relações fora do casamento, prostituição, promiscuidade, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, Cristo era a favor de interpretar somente o que estava em Deuteronômio 24:1. Já falamos sobre as leis cerca, que eram colocadas várias leis quando a lei era bem simples e bem incisiva, como Jesus Cristo mostrou aqui. Se separa por conta de promiscuidade, por conta de adultério. Fora isso, não tem separação, não tem motivo para separação. E aí os discípulos próprios ficam impressionados com a dureza de Jesus Cristo. Vejam aí no versículo 10. Quem pode ler? Então eles acham, se é tão difícil assim, bicho, é melhor então nem casar. Né? Isso foi o que os discípulos falaram. Os apóstolos de Cristo disseram, não, é muito duro aí, Senhor, peraí, né? Só separar por causa de adultério. E aí Jesus Cristo vai falar, né, no versículo 11, que nem todos podem receber esta palavra. Que palavra? De melhor não se casar, mas só aqueles a quem foi concedido.
a gente tem pessoas que, em determinada faixa etária, foi concedido a palavra de não se casar. Quem na igreja hoje foi concedida a palavra de não se casar? Eu estou na frente de 2 aqui. Durante 2 anos foi concedida a palavra a ele de melhor não se casar. Então, quando o Salvador diz aí, né, nem todos podem receber essa palavra, ou seja, esse mandamento de não se casar, ou de melhor não se casar, não é para todo mundo, mas é por um período de tempo. Como os nossos missionários, durante 2 anos, homens, 1 ano e meio, mulheres, eles recebem essa palavra, melhor não se casar. Permanecem solteiros. Talvez o sentido aqui seja o de que há um tempo para não se casar. Tá? Fala, Helder. Mas Paulo está escrevendo carta, não lembro. E ela aconselha, tipo, contra casamento. Por que isso? Ele fala em Timóteo. Então, Timóteo, ótimo. Então, Paulo, quando escreve para Timóteo, ele diz que é bom não se casar, mas se é para se viver abrasado, ou seja, com fogo, melhor que se case, tá? Mas o que ele está dizendo justamente é reforçando o ensinamento de Cristo. Cristo é contra o celibato. Ele nunca foi a favor. A gente vai ver isso aqui, continuar vendo, ok? Mas em determinados momentos ele é a favor do celibato. Como eu citei vocês, missionários que são aconselhados a não se casar. É tanto que depois que é casado, não se faz mais esse tipo de missão que vocês estão fazendo. O tipo de missão é outra. Mas durante um período de tempo, para se dedicar às coisas do Senhor, beleza, mas não para a vida toda. Ok? Então, Paulo é contra se casar quando em um determinado período poderia se servir ao Senhor, Cristo também, mas eles não aprovam, e a igreja não aprova, não é doutrina da igreja, o celibato, como vemos em outras religiões. Porque nessa época, os essênios acreditavam que se eu não me casasse, eu estava vivendo uma lei espiritual maior. Eu era moralmente e espiritualmente melhor do que as outras pessoas. Cristo, mais uma vez, ao paradoxo, está indo contra essa ideia. Ele disse negativo, negativo. Porque vamos ver aqui, ó, que ele vai introduzir os eunucos. Ele foi contra isso no versículo 4 e 5, quando ele diz que o Senhor casou Adão e Eva. Então, se o Senhor é eterno, o casamento que o Senhor fez para Adão e Eva foi um casamento eterno. Ele vai falar dos eunucos. Vejam aí no versículo 12. Ele vai citar 3 tipos de eunucos. E o que é eunuco? Eunuco vem da palavra eune, em grego, que significa cama, e eco, ter. Foi usada para o guarda do quarto de um harém oriental. Harém era o conjunto daquelas várias esposas de um rei. Então, ele tinha uma função zelosa que só poderia ser confiada àqueles que fossem incapazes de abusar dessa confiança. Portanto, alguém que tivesse sido emasculado. O que é isso? Se tirava o testículo desses eunucos. Geralmente, era uma emasculação, já discutimos isso quando falamos sobre Daniel. Era uma emasculação não total. Se mantinha o pênis, mas se tirava os testículos. Porque naquela época, a cirurgia para remoção total de pênis e testículos geralmente matava o servo. E só tirar o testículo é simples, até hoje é simples, é uma cirurgia feita até no ambiente clínico.
não se há esse risco de hemorragia. Então, geralmente, era uma emasculação parcial, onde só removia o testículo. Para quê? No testículo se concentra a produção de testosterona, que dá a libido, o desejo sexual do homem. Se remove esse testículo, o nível de hormônio cai, você não tem desejo sexual, você cuida ali das 100 mulheres do teu patrão, tranquilo, sem cair em nenhuma tentação, ok? Os dois, tiravam os dois testículos. E Jesus vai mencionar 3 classes de eunucos. Vocês verão aí no versículo 12. Aos eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, ou seja, os que nasceram mesmo com algum defeito físico que os tornaria eunucos por toda a vida. A gente tem hoje uma condição que é até comum, hoje é corrigida por cirurgia, chamada de criptorquidia. Alguém já ouviu falar nisso? Tá, eu não sei se tem algum nome popular. Tem. O pessoal diz, o testículo não desceu. Talvez já tenha ouvido. Por quê? Quando a gente é um embrião e um feto, esse testículo se forma na cavidade abdominal. E, com o passar das semanas de gestação, ele vai descendo para ocupar seu lugar na bolsa escrotal. As mulheres têm essa mesma estrutura embutida, interna, é o ovário. Não é semelhante, mas deriva do mesmo folheto embrionário. O das mulheres permanece na cavidade abdominal, o dos homens tem que descer. Por quê? Se os testículos continuam no abdômen, cripto, escondido, orquídeo, testículo, criptorquidia, testículo escondido na cavidade abdominal. Se eles não descerem para a bolsa escrotal, a temperatura na cavidade abdominal sempre é alta, então mataria todos os espermatozoides, ou boa parte, que são fabricados no testículo. Tá? Por isso que o testículo desce para o saco escrotal, porque fica alguns grauzinhos ali abaixo da temperatura corporal, senão causa a morte dos testículos. É uma pessoa que tem problema para engravidar. Certo? Então, nesses casos, a gente tem um defeitinho que a pessoa se tornaria eunuco, nascido do ventre da mãe, como Jesus Cristo falou. Hoje se corrige com cirurgia, cirurgia coloca de volta na bolsa escrotal. 2. Os que foram castrados pelos homens, como, por exemplo, Daniel e vários outros foram castrados, Sadraque, Mesaque e Abdenego foram castrados pelos homens quando foram levados em exílio para a Babilônia. E a terceira classe, ele diz aí, há eunucos que foram castrados pelos homens, e a terceira classe, há eunucos que se castraram a si mesmos. Muitos defendem que essa é uma castração, como Paulo também defende, não é uma castração física, mas é uma castração ética. Por exemplo, com perdão da brincadeira, temos 2 castrados por 2 anos. É uma castração ética, tá? Para servir ao reino de Deus. E Paulo vai fazer referência a isso em 1 Coríntios, capítulo 7. Então, nessa época, eles decidiram eticamente se castrar para servir ao Senhor. Para, como ele fala aí no versículo 12, por causa do reino dos céus. Beleza? Nas Escrituras, a gente tem vários eunucos famosos. Filipe ensinou a um eunuco em Atos, capítulo 8, versículo 27. A gente tem Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que foram castrados. Se deduz isso porque eles viviam na casa dos eunucos, eles se reportavam ao chefe dos eunucos. Tanto até quando eu ensinei sobre Daniel, a gente vê nas gravuras Daniel sem barba, talvez Daniel falasse fino,
Talvez Daniel tivesse acúmulo de gordura na região mamária. Talvez Daniel tivesse acúmulo de gordura na região dos quadris. É mais um paradoxo. Não é a ideia que a gente faz de um profeta. A gente gosta de ver um profeta barbadão, vestido de pele de camelo, e o Senhor não trabalha com as nossas ideias. Trabalha do jeito dele. Talvez um homem falando fino, sem barba, com quadril mais largo, com peitinho, dizendo você deve se arrepender. Ok? É o jeito do Senhor, são os paradoxos que a gente falou. E mais um paradoxo aqui. O Senhor ele vai afirmar que o casamento foi feito para o homem e não deve ser proibido. Isso é revelação moderna também. A gente encontra isso em Doutrina e Convênios 49:15 e 131:2. O Senhor não aprova o celibato. Em Mateus 19, 13 a 15, vocês, se observarem em inglês, vão ver aquele P invertido, tá? Que é o parágrafo, é a quebra de texto de que vai vir um outro assunto. Então, o Senhor para de falar de eunuco, para de falar de divórcio e agora vai falar de criança. Porque vão trazer, né, as criancinhas para ele, os discípulos, não, leva essa criança daqui, leva esse menino embora. Mas aí Jesus Cristo disse, não, deixa vir, porque delas é o reino do céu. A gente já discutiu sobre as criancinhas em Mateus 18, 2 a 4. Também reforço aqui que Cristo é o maior crianção que há. Ele é a maior representação de todas as características de uma criança. Fácil de perdoar, fácil de amar, confia em todo mundo, ok? Tem amor de sobra, se é repreendido, ele vai aceitar a correção numa boa. E são essas características que a gente deve desenvolver em nós para nos assemelhar a Cristo e assim entrar no reino dos céus. Aqui a gente vê mais um reflexo da sociedade, porque só os homens é que podiam estar na rua, as mulheres e as crianças, não. Fica para dentro de casa. É tanto que a gente viu, se visse uma mulher no meio da rua, mesmo que fosse na porta de entrada da casa dela, poderia se pedir o divórcio. Vamos para Marcos 10 agora? Marcos, capítulo 10, no versículo 17. Agora vamos falar de uma história que é mundialmente famosa, que é a história do jovem rico. Eu já discuti essa história num discurso que fiz na Estaca sobre o título do nosso programa de estudo das Escrituras chamado Vem e Segue-me. É justamente dessa história. Eu até frisei, de todas as histórias, quando o Salvador diz, vem e segue-me, ele falou para os discípulos. E eles prontamente largaram as redes e foram. E o nome do programa, Vem e Segue-me, é justamente dessa história que Cristo diz, vem e segue-me. E o cara diz, não, obrigado. Não quero. Não seguiu a Jesus Cristo. E eu acho que isso é o que acontece com todos nós. Nós somos como esse jovem rico e por isso o nosso programa de estudo das Escrituras ficou Vem e Segue-me, porque às vezes nos comportamos como esse jovem rico. A gente vai dizer, não, obrigado, Senhor, não estou disposto, não. E o que aconteceu? Vamos ler aí Marcos 10, 17. Quem pode ler? Então, esse homem, o que eu acho interessante nesse relato de Marcos é que corre para Jesus Cristo. Só Marcos fala assim, corre para Jesus Cristo e se ajoelha diante de Jesus Cristo. Então, era uma pessoa boa, ele estava querendo realmente a resposta para essa pergunta. Não era como os fariseus, que perguntavam só para provar a Jesus Cristo, para tentar a Jesus Cristo. Ele realmente queria saber. E qual era a pergunta dele? Que farei para herdar a vida eterna? É uma pergunta sincera. Agora a gente vai voltar para Mateus 19.
Mateus 19, voltando. Se quiserem, pode abrir mais de uma tela no aplicativo, que a gente vai fazer isso de vez em quando para lá e para cá. Ele disse: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? No versículo 17, quem pode ler aí? Do jeito que está, a nossa tradução hoje, do jeito que está, Mateus 19, 17. Quem pode ler? Ok. Isso, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele parece que dá uma reprimenda, porque aquele homem chama ele de bom. Mas na tradução de Almeida, Revista e Atualizada Interlinear, a gente lê uma resposta um pouquinho diferente do Salvador. E qual é a resposta que o Salvador dá? Ele diz: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Na tradução brasileira, que é uma outra tradução da Bíblia, fica assim: por que me perguntas sobre o que é bom? Um há que é bom. Esse bom aí vem do grego ágathos e não se refere a algo, mas se refere a uma pessoa. E essa pessoa é Deus. Por isso Jesus pergunta: por que me perguntas a respeito do que é bom? O jovem havia perguntado sobre a vida eterna. E o que é a vida eterna? Qual é o conceito que está lá no Guia de Estudo das Escrituras para a Vida Eterna? Ok. Mas sim, qual é o conceito para nós de vida eterna? Vamos lá, podem falar. Não, pode falar, se souberem. Geralmente a gente diz, ok, então esse pedacinho a gente geralmente pula. Viver eternamente com Deus. Não, viver em família eternamente com Deus. Então, quando o jovem pergunta sobre a vida eterna, e se vida eterna é viver para sempre como famílias na presença de Deus, então Cristo estava retrucando para aquele jovem: por que está me perguntando a respeito de Deus? É o que ele diz aí. Por que me perguntas acerca do que é bom? Que bom só há um, que é Deus. Quando Jesus Cristo continua dizendo bom só existe um, é porque provavelmente Cristo já conhecia a intenção daquele rapaz e sabia que ele estava servindo a outro Deus. Por isso que ele diz: bom só existe um. E que Deus era esse? Era o Deus Mamon, que a gente discutiu na aula passada, que são as riquezas. Nessa frase, Jesus Cristo está reforçando que só existe um Deus a quem devemos servir. Bom, só existe um. Só tem um Deus que você deve servir, meu jovem rico. Tá? Vamos falar daqui a pouco. Vai chegar. A imagem que o Emerson está se referindo, eu coloquei um buraco, como se a gente estivesse vendo pelo buraco de uma agulha, um camelo. É o que Jesus Cristo vai falar daqui a pouquinho. Vamos só finalizar aqui essa história do jovem rico e ele vai soltar essa. Tá? Vejam que Jesus, ele deixa de lado os 4 primeiros mandamentos dos 10. Estão vendo aí? No versículo 18, 19, ele só vai falar dos outros mandamentos, dos últimos mandamentos, dos 10 mandamentos, que citam a nossa obrigação em relação aos outros homens. Olha, não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Ele deixa de lado aqueles outros. Lembra-te do sábado, do dia de sábado para o santificar. Não terás outros deuses diante de mim. Ele deixa esses. Talvez era um teste para o jovem rico. Por quê? O jovem já havia quebrado o primeiro mandamento. Pelo fato de Mamon, as riquezas,
ser o Deus desse jovem. Então, quando Jesus Cristo pergunta, quando ele pergunta, isso só está registrado aí, né, em Mateus 19, 20, que me falta ainda? Jesus Cristo até podia ter respondido, que tal guardar os 4 primeiros mandamentos que falam das nossas obrigações para com Deus? Mas aí Jesus Cristo responde, se queres ser perfeito, e perfeito aí é teleios, que só aparece 2 vezes. Aparece aqui e vai aparecer em Mateus 5, 48, quando ele diz, sedes vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Esse perfeito aí é no sentido de concluído, levado ao seu fim, finalizado, que não carece, que não falta nada necessário para estar completo. Então, talvez a melhor tradução aqui não é se queres ser perfeito, é se queres ser completo. O jovem perguntou, o que está me faltando? Ele diz, então, se você quer ser completo, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue. No caso desse jovem, a perfeição aí, ou ser completo, não faltar nada para ser completo, exigia que ele vendesse tudo, desse aos pobres, porque o dinheiro, e não Deus, era o principal objetivo de sua vida. A gente faz essa promessa para o Senhor quando vai ao templo, na lei da consagração. Tá? É o que falta para sermos completos. Vai, vende tudo que tem, consagra tudo que tem e me segue. Voltando para Marcos, quem pode ler Marcos 10, 21? Eu gosto também de como Marcos relatou isso. Marcos 10, 21. Ok, então, e Jesus, olhando para ele, o amou e disse, ou seja, ele falou essa verdade dura porque amava aquele jovem. Como ele fala verdades duras para nós porque nos ama. Quando a gente faz um inventário na nossa vida, tem muita coisa que é desconfortável da gente corrigir. E o Senhor mostra isso justamente porque nos ama. Então, o Salvador olha para ele, porque ama aquele jovem, diz, você precisa abandonar Mamon. Mamon ele citou em Lucas 16, quando ele diz, ninguém pode servir a 2 senhores, ou há de amar a um e odiar a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então ele diz, larga Mamon e vem e segue-me, ou seja, serve a Deus. Infelizmente, né? O que aconteceu com aquele jovem? No versículo 22 de Mateus 19, e o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Às vezes a gente se retira triste da presença do Senhor, porque esse pecado eu não quero abandonar. Essa conduta eu não quero corrigir. Eu não quero me consagrar ao Senhor. Presidente Harold B. Lee, recontando as atrocidades e provações pelas quais os primeiros santos passaram, disse o seguinte, somos herdeiros do que nos deram, do que esses pioneiros nos deram. Mas o que estamos fazendo com isso? Hoje, nos refestelamos no luxo como nunca antes. Hoje a gente assiste aula aqui, sentadinho em cadeiras estofadas. A gente pode assistir em casa, de pijama, pelo YouTube, pelo Zoom. A gente está usufruindo desses frutos que aqueles primeiros plantaram.
parece que provavelmente este é o mais severo teste de todos os que já tivemos na história da igreja. Parece que é abandonar essas coisas para poder seguir ao Salvador, né? Será que a gente é grato por essas coisas que o Senhor tem nos dado? O Senhor quer que nos desfaçamos de nossas riquezas para construir o reino de Deus. Sião é assim. Essa é a sociedade de Sião. E a gente está vivendo a lei do consumo ou a lei da consagração? Parece que hoje em dia, né, eu tenho que sempre ter um celular novo, sempre tenho que ter um tênis novo, sempre tenho que ter uma jaqueta nova, né? Eu vivo essa lei do consumo ou eu estou me consagrando ao Senhor? Eu sempre tenho que estar assistindo a série nova, eu sempre tenho que estar vendo o filme mais novo lançado, enquanto o estudo das Escrituras vai ficando para lá, a frequência da igreja para lá. Aí vem agora a figurinha que a gente havia mandado, porque o Salvador ele vai falar no 23 e 24. Quer ler para nós, Emerson? Lê, já que você tocou nesse ponto. Uhum. Mateus 19, 23 e 24. Uhum. Então, alguns queriam dizer que era um portão em Jerusalém que se chamava Buraco da Agulha. Não, isso foi uma invenção de um pregador do século XIX. Isso, não é uma interpretação real. A ideia era para parecer ridícula mesmo. Era isso que Jesus Cristo queria. Ele diz, é mais fácil um camelo passar por uma agulha mesmo do que um rico se desapegar do orgulho dele, do materialismo dele e entrar no reino dos céus. Tá? Não é que a riqueza ela é má, mas a forma como a gente encara essa riqueza é que é má. Tá certo? Não é ruim sermos ricos, mas se nosso coração estar nessa riqueza, isso é ruim, porque é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha mesmo, de costura, que é uma ideia ridícula, do que um rico com esse pensamento, com o coração nas riquezas dos céus, entrar no reino celestial. Beleza? Deu para responder aquela dúvida? Então, a gente deve se livrar do materialismo. É uma ideia bem, né, reconfortante, bem legal aquela interpretação, mas é falsa, não é o que condiz. A gente deve nos destituir do apego às riquezas se quisermos criar uma sociedade nos moldes de Sião, sem pobres entre nós. Dúvidas? Beleza? Versículo 26. Jesus Cristo vai concluir isso porque os discípulos vão dizer, então quem é que vai poder se salvar? Então não vai ter ninguém na salvação. E aí Jesus Cristo lança o versículo 26, mas é bom a gente checar a tradução de Joseph Smith. É um ótimo costume a gente sair clicando nas notinhas de rodapé. Então cliquem aí na notinha de rodapé A. Abre a tradução de Joseph Smith, notinha de rodapé A do versículo 26, que diz, mas Jesus percebeu os pensamentos deles e disse-lhes, aos homens isso é impossível, mas se eles renunciarem a todas as coisas por causa de mim, para Deus qualquer coisa que eu disser é possível. Então, se o homem renunciar às riquezas e ao materialismo, é possível sim ser salvo por Deus. É isso que ele está querendo dizer quando ele diz aí, né? Aos homens isso é impossível. Aos homens que não modificaram, que não tiraram o coração dessas riquezas,
serem salvos. Mas se arrependerem, se colocarem o coração nas coisas de Deus, a Deus tudo é possível. É possível, sim, salvar esse homem. Beleza? Entendido? É esse o sentido da afirmação de Jesus Cristo. Então, nenhum rico vai para o céu, não. O rico que não tem seu coração nas riquezas desse mundo, que não é apegado, que não tem o orgulho, que não é a sua riqueza, sim, é possível, sim, ser salvo. Vamos para Lucas 18. Lucas, capítulo 18, versículos do 28 ao 30. Porque Pedro aí vai retrucar, e nós que deixamos tudo e te seguimos, né? E o Salvador faz a promessa aí que vai dar muito mais do que eles haviam deixado. Devemos lembrar que Lucas estava escrevendo numa época que as pessoas estavam perdendo até a vida por causa do cristianismo, por causa de seguir a Jesus Cristo. Os romanos estavam matando cristão e judeu a rodo. Então, o que o Salvador está querendo dizer aí é que a gente tem que sacrificar tudo para poder segui-lo. Quando ele diz, ó, deixa casa, pai, irmão, mulher, filho, pelo reino de Deus. Tá? Vamos voltar para Mateus 19. No versículo 30. Paradoxo de novo. Porque o Senhor vai terminar esse assunto dizendo, porém, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. E ele vai ilustrar o que ele está querendo dizer. Lembrem-se que a divisão de versículos e capítulos é uma coisa nossa, mas era um texto contínuo. Então ele vai dizer, deixa eu dar um exemplo para vocês, de que os primeiros serão os últimos e os últimos serão primeiros. Aí a gente vai para Mateus 20. Quando ele fala, os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Deixa eu explicar um pouco melhor sobre isso. E ele começa com a história dos trabalhadores, a parábola, né, dos trabalhadores na vinha. Vai do versículo 1 ao versículo 16. Lembrar que Mateus ele não chama reino de Deus, mas vai chamar reino dos céus porque ele queria preservar o nome de Deus. Como ele era um judeu, ele queria preservar o nome de Deus. E aí ele chama de reino dos céus. Mateus 21, ele diz que o pai de família sai de madrugada. Seria o fim daquelas vigílias. Seria por volta aí das 6 da manhã. A última vigília, se vocês lembrarem, a quarta vigília, era das 3 da manhã às 6 da manhã. Então, o chefe de família, aí, o pai de família, sai por volta ali das 6 da manhã para contratar os trabalhadores. No versículo 2, o salário ajustado para o trabalhador que trabalhasse aí durante o dia era 1 denário. A gente também já falou sobre as moedas romanas. O denário era o valor pago por um dia de trabalho para um soldado ou para um trabalhador contratado. Era tipo o salário mínimo. Você não pagaria menos que 1 denário. Então, eu vou te pagar o salário mínimo. Vou te pagar 1 denário pelo dia de trabalho. Aí vejam que ele contrata os trabalhadores logo cedinho. Aí no versículo 3, perto da hora terceira, vocês vão ver aí, viu outros que estavam ociosos, ou seja, isso já era quase 9 da manhã. Ele viu outros que não estavam trabalhando e disse, vamos trabalhar também na minha vinha? Tá bom, vamos. No versículo 5, perto da hora sexta e da hora nona, Mateus 20. No versículo 5, a hora sexta e hora nona, ou seja, por volta de meio-dia e por volta das 3 da tarde. Ó, tá sem trabalho aí? Vamos trabalhar na minha vinha?
E ainda saiu, no versículo 6, perto da hora 1/10, da 11ª hora. Ou seja, era quase 17 horas, 5 da tarde, já fechando o dia de trabalho. E eles paravam de trabalhar junto com o pôr do sol, lá para as 6, 18 horas. Tá? Então, esses últimos foram chamados para trabalhar 1 horinha. O Salvador ele faz menção a essa parábola, se vocês quiserem cruzar aí, com Doutrina e Convênios 33, 2-3, quando ele diz que nós somos esses trabalhadores da hora 1/10. Somos os últimos trabalhadores. Tá? O Senhor ele vai fazer com que os primeiros trabalhadores observem o pagamento de todo mundo. Se vocês virem no versículo 11 e 12, ele diz, ó, paga para os últimos. Ou seja, os últimos serão os primeiros. E os primeiros vão ser os últimos a receber. E eles ficam furiosos. Será que nós não ficaríamos também furiosos? O cara diz, pô, eu fui contratado desde as 6 da manhã, estou trabalhando até as 6 da noite e recebi 1 denário. Aí tu contrata o cara às 17 horas, ele larga às 18 e recebe 1 denário. Não é a nossa atitude, às vezes? Eu passei a vida inteira na igreja, aí o cara se batiza ontem, né? E vai ter o reino dos céus? Um monte de área na mão de um, 2 denários na mão do outro, não, outro, porque então. Aí eu disse, vamos ficar falando do grupo. Tá mal. Beleza, deixei lá. Deu 15 segundos já estava chegando. E aí, no final, eu pedi para eles avaliarem, né? Uma direção que eles fizeram bem legal foi que, quando a gente está pensando em desistir, né? O Salvador, ele pode nos comportar, ele pode aliviar os nossos fardos. Eu também nunca tinha pensado dessa maneira, vinculando, porque a gente está muito tempo na igreja, acaba ficando uma coisa muito na nossa rotina, no nosso hábito, né? Pesada, né? Fica pesado. Pô, cara, eu vou todo sábado para o estudo, eu tenho seminário todo dia, eu tenho que ir para a igreja todo dia. Tá lá hoje não vou. Sabe? Então, tipo, a gente começa a titubear, assim, né? Começa, né, a fazer as coisas de modo automático. A gente confia no Senhor ali, aí realmente a gente começa a fazer as coisas como se fosse tudo novo. Sempre, né? Ou alguém que está conhecendo o Evangelho. Muita algo muito precioso. Assim, sim. Muito bom. Passado. Obrigado por compartilhar. E ninguém achou injusto? Porque só tinha um inário. Aí ficou tudo certo, né? Então, eles estavam realmente, obrigado, Emerson, achando injusto. Mas vê no versículo 15. Não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou seja, o reino do céu é meu. É tanto que já diz o nome, o reino de Deus é meu. Não é lícito eu fazer o que eu quiser? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Maus os teus olhos, evil eye, em inglês. É isso que ele chama. É aquele que olha com inveja e malícia a boa sorte alheia. Tem gente que tem evil eye para tudo, né? Maus olhos para tudo. O cara conseguiu um carro, opa, tem treta, né? Se mudou de emprego, opa, tem treta. Peraí, bicho, né? Olha tudo com maus olhos. E aí no versículo 13 e 16, né? Ele disse, amigo, não te faço agravo, não ajustasse tu comigo por 1 denário? Você não acertou isso comigo? Chegou 6 da manhã, eu disse, vai ser 1 denário, topa? Topa. Então, o que eu estou fazendo de errado contigo? Nada, foi o que eu ajustei contigo, né? O coração deles estava tão fixo nas coisas deste mundo, ou seja, o dinheiro, a aparente injustiça que eles estavam sofrendo, que o Senhor não escolhe esses trabalhadores. Vocês podem cruzar isso com Doutrina e Convênios 121, 34 a 37. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E por que não são escolhidos?
porque seu coração está tão fixo nas coisas deste mundo que não aprendem essa verdade eterna, que os poderes do sacerdócio são inseparavelmente ligados aos poderes dos céus. Tá? Aqueles trabalhadores estavam recebendo o que era justo, mas eles estavam tão focados nas coisas deste mundo que não seriam escolhidos pelo Senhor da vinha. No versículo 17 ao 19, Jesus Cristo vai profetizar sobre sua própria morte, em Mateus 20. E veja que dureza você proferir uma profecia da sua própria morte. Deve ter sido umas semanas bem difíceis para o Salvador, ou alguns meses ali finais bem difíceis, sobre essa consciência do que ele viria a sofrer breve. Do 17 ao 19. Sim, né? Deve ser bem difícil. E aí vai chegar naquela parte que eu falei, que pediram para ele algo que não era correto. Porque chega a mãe dos filhos de Zebedeu. Esses filhos de Zebedeu, estamos lá em Mateus 20, do 20 ao 28, eram Tiago e João. Então a mãe está dizendo, Senhor, quando você então passar para o lado de lá e tal, faz com que eles se sentem um à direita e outro à esquerda tua no reino dos céus. Tá? O nome dessa mulher é Salomé. A gente consegue aprender isso lendo Marcos 15, 40. E é interessante notar o paralelo, porque lembram de uma Salomé que a gente já discutiu aqui nas aulas? Teve uma Salomé, que era filho de Herodias, que pediu a cabeça de João Batista. E essa Salomé era um paradoxo. Ela era totalmente fiel. Ela era mãe de Tiago e João, esposa de Zebedeu. E ela seguiu a Jesus Cristo até o fim da vida mortal dele. Ela estava lá na crucificação. Ela ungiu o Salvador depois que ele foi tirado da cruz. Ela estava até o final com Jesus Cristo. Era uma discípula bem fiel. Alguns estudiosos ainda apontam que Salomé era a irmã de Maria, mãe de Jesus Cristo. Portanto, ela poderia ser tia de Jesus Cristo e Tiago e João serem primos de Jesus Cristo. Há fortes indícios de que isso realmente era assim, tá? Mas não dá para colocar um ponto final. Mas era a tia pedindo para o sobrinho, para os priminhos se sentarem à direita e à esquerda de Jesus Cristo. E veja que Jesus Cristo, ela chega para fazer esse pedido para Cristo justamente no contexto condenatório de Cristo para as riquezas e glórias dos homens. Então, Cristo diz, vocês devem acabar com essa glória, porque os exaltados serão humilhados, os maiores vão ser os menores. Aí ela diz, tá bom então, Senhor, então deixa eles sentarem à tua direita e à tua esquerda. Aí Jesus Cristo diz, não, tia, eu estou dizendo, não está entendendo, tia, eu disse justamente o inverso. Você não deve procurar posições de grandeza, tia. Você tem que ser o menor, você tem que ser o servo. É por isso que ele vai dizer no 22, responde, tia, não sabeis o que pedis. Ela estava pedindo o que não era justo ou o que não era correto perante os olhos do Senhor. Porque ele diz aí, ó, no 23, assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence concedê-lo, mas será para aqueles para quem meu Pai o preparou. Então, não é você querer, você tem que fazer por onde está a minha direita e a minha esquerda. A gente vê várias escrituras falando do que a gente deve pedir para o Senhor, do que é justo. Está lá em Doutrina e Convênios 9:8, Mosias 4:21, Terceiro Nef 18:20. A gente deve pedir o que é justo, e aí o Senhor vai conceder. O que a titia estava pedindo para Cristo não era justo, não era assim que as coisas funcionavam. O Senhor vai repetir a mensagem do 26 e 27, olha, aquele que quiser ser grande vai ter que ser o menor, vai ter que ser o servo. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Então, se a gente
quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, a gente deve aprender a servir. O verdadeiro discípulo serve. No versículo 28, ele diz, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E vemos isso porque 14% dos evangelhos são sobre os milagres de Jesus Cristo. Se juntar tudo que foi escrito em Mateus, Marcos, Lucas, João, 14% são milagres. Desses 14%, tá? 12% dos milagres estão em Mateus, em Marcos 25%, em Lucas 13% e João 9%. E o que é interessante notar é que em inglês a palavra que a gente traduziu aqui em português para servir é ministrar. Então, assim como o Filho do Homem não veio para ser ministrado, mas para ministrar e para dar a sua vida em resgate por muitos. E temos o programa na igreja chamado de ministração. É isso que um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo faz. Mateus 20, 30, a gente vai achar uma inconsistência, vamos chamar assim, nos evangelhos. Porque Mateus vai registrar que eram 2 cegos. Vocês vão ver aí no 30. E eis que 2 cegos. Tá? Enquanto todos os outros evangelhos vão dizer, não, é só um cego. E Mateus, ele usa o 2 várias vezes, quando só é um. Exemplo. Em Mateus 4, 18 e 21, ele vai dizer que eram 2 discípulos. Todos os outros evangelhos só dizem que é um. Em Mateus 8, 28, ele vai dizer que são 2 endemoniados. Via dobrado, né? E todos os outros evangelhos vão dizer, é só um endemoniado. Vocês estão compreendendo o que Mateus está querendo fazer? Em Mateus 9, 27, ele vai dizer que eram 2 cegos. Todos os outros evangelhos vão dizer que é só um. Em Mateus 21, 5, ele vai dizer que eram 2 jumentinhos. Todos os outros evangelhos vão dizer que era só um. Em Mateus 26, 60, ele vai dizer que foram apresentados 2 falsas testemunhas para Jesus Cristo. Todos os outros evangelhos vão dizer que é só um. Por que, então, Mateus via dobrado? O que ele estava querendo fazer? Pensem como Mateus, se vocês estivessem escrevendo. Os missionários usam isso para ensinar as pessoas por que nós temos o livro de Mórmon. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, era uma verdade estabelecida lá no Velho Testamento. Então, Mateus, voluntária ou involuntariamente, queria nos dar 2 testemunhas para tudo que Jesus Cristo fizesse. Era o real? Não sei. Mas era o testemunho de Mateus. Tá bom? Bem provavelmente era só um, mas ele duplicava tudo para mostrar que tinham 2 testemunhas. Eu já falei para vocês, a Bíblia foi escrita por homens. Foram inspirados, sim, ainda assim homens. Eles queriam atingir um propósito. E, às vezes, eles faziam o possível no texto para atingir esse propósito. Ok? É uma obra literária, inspirada, sim, mas escrita por homens. Ok? Então, ele dobrava tudo para dizer que tinha essas 2 testemunhas. Se aconteceu ou não, outra história. Mateus 20, 34. Porque esse cego vai chegar aí para Jesus Cristo e vai pedir para ser curado. Ele estava gritando, filho de Davi, me cura. E a galera, fica calado, para. E quanto mais diziam para ele ficar calado, mais ele gritava. No versículo 31. E aí, Jesus vai parar e vai perguntar para ele, o que quereis que eu vos faça? A cura aqui em Mateus 20 vai ser relatada pelo toque, tá? Versículo 34, tocou-lhes nos olhos e logo viram e o seguiram. Os 2 de Mateus, né? Era só um, mas os 2. Mas Marcos dá um relato melhor e mais refinado. Então, vamos pular lá para Marcos. Marcos 10.
porque a gente tem até o nome do cego. Versículo 46. Ele dá o nome do cego Bartimeu. Era filho de Timeu. Então, em hebraico, Bar é filho. Timeu era o nome dele, então Bartimeu, filho de Timeu. Era talvez um conhecido do povo naquela área. E ele ficava gritando, gritando, e o pessoal repreendia e ele chamava mais alto ainda. E é um pouquinho diferente aqui em Marcos, porque no versículo 49, ele dá algumas ordens. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Essa deve ser a nossa reação para quando Jesus Cristo nos chamar. Tem de bom ânimo, levanta. Às vezes estamos caídos por causa do pecado, quando chega a mensagem de Jesus Cristo. Às vezes estamos caídos por causa de alguma depressão, às vezes estamos caídos por causa de alguma angústia, alguma dúvida interna. Então, tem bom ânimo, levanta, que ele está te chamando. Tem bom ânimo, levanta e vai de encontro para ele. Né? Vinde a mim, vem e segue-me. Tem de bom ânimo, levanta, sacode a poeira e segue. Em Marcos 10, 51, está registrado também a pergunta: que queres que te faça? Eu acho que é essa pergunta que o Senhor faz toda vez que a gente faz uma oração a Ele. Que queres que eu te faça? O que você quer de mim? O que eu posso fazer por você? Por isso que a gente deve estar sempre tendo cuidado com o que a gente está pedindo. A gente já viu em outro exemplo, devemos pedir o que é justo, não como a titia Salomé pediu. Devemos pedir o que é justo e reto diante dos olhos do Senhor. E ele está perguntando: o que você quer que eu faça? E esse cego, né, disse: mestre, que eu recupere a vista. Era uma coisa muito difícil ser cego naquela época. Hoje a gente tem braille, a gente tem acessibilidade, ainda que imperfeita. Mas naquela época, imagine você viver como um cego. Era muito difícil, tanto para a família quanto para aquela pessoa, é tanto que a lei permitia que você até matasse um filho que nascesse, filho ou filha que nascesse cego. Você poderia matar, que não era crime, porque era uma vida muito, muito, muito difícil. E esse cego, então, ele diz: eu quero ver, eu quero sair dessa vida difícil que eu tenho. E aí no 52, ó, vai, a tua fé te salvou. Vê como Jesus Cristo trabalha com a nossa alma, porque ele empodera aquele cego, ele diz: é a tua fé que está te curando, te salvando. Enquanto todo mundo está vendo você como um pecador, e é por isso que você é cego, lembram que essa era a ideia corrente? Se fosse um pecador, tinha defeitos físicos. Então, essa era a ideia corrente. Ele diz: é a tua fé que está te curando. Ele levanta esse cego, enquanto todo mundo colocava ele para baixo. Então, para finalizar aí com essa história, a gente precisa achar os pontos cegos da nossa vida e clamar pelo Senhor, como esse cego estava dizendo: Jesus, filho de Davi, me dá o milagre que eu preciso, ou me cura. Tá? Devemos clamar ao Senhor para Ele nos ajudar a ver. Eu quero ver como eu posso servir mais, como eu posso ser um melhor discípulo teu. Talvez essa seja a mensagem diante de todos esses paradoxos que a gente encontrou hoje, né? Que nós possamos ver melhor como servir ao próximo e assim servir a Jesus Cristo. E não como o jovem rico, que não conseguiu ver que seu coração estava mais nas coisas desse mundo do que nas coisas de Deus, e tristemente virou as costas e partiu. Não precisamos virar as costas para o Senhor, porque Ele está dizendo: vem, tem de bom ânimo, levanta, porque Ele te chama. E essa aula que eu queria deixar hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.